Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Eu já cumprimento a todos vocês com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem te cumprimenta é teu irmão em Cristo, David. Meus amados, me fala como está o som, como está saindo aí o som no celular de vocês. Tá bom, tá ruim, tá alto, tá baixo, fundo musical, como está? Me fala aí, por favor, amém? Glória ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. Está ótimo, amém, irmã? Deus abençoa. Você que está chegando agora para o início desse estudo bíblico, a nossa irmã Rosimara, a nossa irmã Ruth, a nossa irmã Eduarda, o nosso irmão Ivanildo, todos os irmãos que estão acompanhando essa live, amém? É um motivo de muita alegria poder estar aqui para juntos nós aprendermos a palavra do Senhor. A boca, quem está falando é a boca do teu irmão David, porém a palavra é do Senhor Jesus Cristo. A nossa irmã Tamires Almeida, que acabou de chegar também, Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe a tua casa, a tua família poderosamente. Vamos estar aprendendo do nosso Senhor, amém? Antes de começar, vou estar fazendo uma breve oração para que o nosso Deus tome completamente o controle. Eu já quero te dizer que será bom que os irmãos peguem um caderno, um lápis, uma caneta para anotar, porque o que vamos aprender aqui é algo muito profundo, é algo muito bom, interessante dentro da palavra do Senhor. Vamos falar um pouco hoje sobre as vestes das mulheres, sobre joias, sobre salto alto, sobre cabelo, pintura, corte de cabelo, televisão, maquiagem, calça. Sabemos que isso é pecado, mas tem base bíblica para isso. Nós vamos estar vendo se aonde está dentro da palavra do Senhor. Então, eu peço a tua compreensão, que você puder, pegue a tua Bíblia e o caderno, amém? Vamos estar falando com o nosso Criador nesta hora. Soberano Deus, maravilhoso Pai, Senhor, eis-me aqui diante da tua poderosa presença. Senhor, eu não sei, eu não faço, eu não tenho e eu não posso, Senhor. Porque eu não passo, Senhor, de pó, de barro e de cinza. Senhor, olha aqui, Senhor, a tua santa palavra. Senhor Deus e Pai, a boca é minha, mas a palavra é do Senhor. Vem falar, ó Deus, com a tua amada igreja, segundo o desejo do teu coração. Abençoa nesta hora, nesse momento, ó Pai, cada ouvinte, segundo o desejo, meu Deus, do teu coração, meu Pai. Fala que o teu servo ouve, estou aqui também para aprender. O Senhor sabe que eu não sei, porém é o Espírito Santo que nos ensina. Amém, irmãos? Glória a Deus. O texto base do estudo está lá na primeira epístola de São João. Epístola Universal de São João, do seu capítulo 1. Primeira Epístola de João, do seu capítulo 2, do versículo de número 15, que diz assim. Primeira Epístola de João, do seu capítulo 2, versículo 15, que diz: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Vou repetir: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Observamos na palavra do Senhor. Quero que já você compreenda e entenda nesta tarde deste dia que mundo aqui não se está se referindo do mundo assim a qual nós vivemos, do planeta Terra, mas das coisas que no mundo há, das coisas que está neste mundo. Eu quero usar um texto que está lá em 2 Timóteo,
Já quero que você anota aí 2 Timóteo, do seu capítulo 4, do seu versículo de número 3. Timóteo 4:3, que diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. O apóstolo Paulo escreve a seu filho amado Timóteo naquele tempo, quase há cerca de 2000 anos atrás, que chegaria dia que o povo não ia suportar mais a santa doutrina. O que é santa doutrina? Santa doutrina é o ensinamento da palavra do Senhor. E Paulo já vem alertando a Timóteo, porque ele sabia que ia chegar tempo que a doutrina ia ser escândalo para o povo. Paulo sabia que a doutrina ia ser motivo do povo não querer mais ouvir, por causa do comichões dos seus ouvidos. Hoje você pode ver, pode perceber que se prega aleluia sobre carro, que se prega sobre casa. Hoje você vê que se fala sobre tudo, mas não fala mais aleluia sobre as vaidades. Não se prega mais contra o pecado. Por quê? Por quê, irmão David? Por causa dos comichões dos ouvidos. O povo hoje não quer saber mais de doutrina. Estão tirando toda a doutrina, meus irmãos. Estão tirando todo o ensinamento da palavra do Senhor. Mas por isso que Jesus deixou na sua palavra, para que nós, aleluia, viesse meditar. E o próprio Jesus, ele fala, aleluia, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. E é o que está acontecendo nesse dia de hoje. O amor de muitos tem se esfriado. O povo tem deixado, aleluia, a palavra do Senhor de mão. Ah, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não posso. Isso é doutrina do homem, isso é uso e costume. Mas é essa a doutrina que nos leva para o céu. Se tem uma coisa que eu aprendi com a irmã, foi que um bom costume vai nos levar a viver a uma boa doutrina. Amém? Eu quero aqui deixar também o que Paulo ele falou na carta aos Gálatas, do seu capítulo 1, anota aí, Gálatas, do seu capítulo 1, do versículo do número 8, que diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Eu quero que você entenda nessa tarde que a doutrina antiga era, aleluia, era normal nas igrejas, era normal nas igrejas ser pregada, ser anunciada. Pregada assim na igreja de Coríntio, na igreja dos Gálatas, na igreja dos Efésios, essa doutrina. Porém, Paulo ele vem alertando aos Gálatas que se aparecesse falsos profetas, ou até anticristo, ou falsos doutores, dizendo, não, essa doutrina que Paulo está te ensinando é uma doutrina falsa. Esse negócio de cortar cabelo, de pintar cabelo é bestagem. Pode pintar, rapaz, pode cortar. Não, mas Paulo falou assim, se um anjo do céu, olha, é um anjo do céu, um ser perfeito, se descer do céu e ensinar outro evangelho, além do que Paulo já tinha plantado no coração deles, que essas pessoas viessem ser anátema. O que é anátema? Anátema, segundo a Bíblia, é maldito. Se um anjo do céu ou eu, qualquer pessoa, te anunciar, Gálatas, outro evangelho, além desse do que eu já tenho pregado, que seja maldito. Então, eu quero que os irmãos tenham muito cuidado, porque no YouTube é o que mais tem falso profeta. Já liberaram o pecado, já liberaram o mundanismo. Hoje eles falam que cortar cabelo, isso era para o tempo passado, era para o século passado. Porém, a Bíblia, ela continua sendo a mesma. Eu e você, o mundo muda. Porém, essa palavra do Senhor, ela é digna. Ela é fiel de toda aceitação e jamais ela volta vazia. Vamos agora começar a entrar na doutrina. Primeira coisa que eu gostaria de citar aqui,
e que você anote aí em tua casa, tá lá no primeiro livro de Timóteo, do seu capítulo de número 2, do versículo de número 9, que vai nos falar sobre as vestes das mulheres, amém? O que eu estou mostrando aqui, meus irmãos, não é doutrina de David, não é doutrina de pastor, de missionário, é a doutrina que está na Bíblia, a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina que vai nos levar para chegar no céu, para encontrar com o Senhor, o nosso Deus. Abre a tua Bíblia, primeiro livro de Timóteo, do seu capítulo 2, do versículo de número 9, que vai nos dizer assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos preciosos, mas como convém a mulher que fazem profissão de servir a Deus com as suas obras. Amém? Aqui já vai nos falar, né, que mulher, para se apresentar diante de Deus com traje honesto, com pudor e com modéstia. O que é pudor? Pudor é vergonha. A mulher santa de Deus, ela tem vergonha e ela não vai se vestir que nem o mundo. Ela não vai andar que nem o mundo. Por quê, irmão David? Porque ela tem o Espírito Santo de Deus e ela sabe como se vestir com pudor e com modéstia. E o que é modéstia? Modéstia é falta de vaidade, é ausência de vaidade. Por isso não pode, irmã, pintar as unhas, não pode cortar o cabelo, pranchar o cabelo, porque segundo a Bíblia, nós vamos ver isso na frente, que o teu cabelo foi dado, aleluia, em lugar de véu. Por isso o Senhor não quer que você toque nos teus cabelos. Aí eu não entendo, eu não compreendo porque surge esses falsos profetas liberando o pecado. É horrível, irmão, isso é horrível quando você passa na rua e vê crentes. Não que a gente vai olhar com olhar de desprezo, não, jamais. Mas a gente passa hoje e vê crentes pintando seus cabelos. Isso era para ímpio. É por isso que Paulo ele escreve que chegaria tempo que o povo não ia suportar mais obedecer ou ouvir a doutrina, porque estaria com comichão nos ouvidos. Isso Satanás já coloca no ouvido que não tem nada a ver, que isso era no tempo passado. Mas é como eu falei, irmãos, a Bíblia ela continua mesmo. Ou para isso, a Bíblia é bem explícita, é bem clara em dizer para a mulher se apresentar diante de Deus com traje honesto, com pudor e com modéstia. Ah, irmão David, mas roupa não vai levar ninguém para o céu, não. Como não vai levar também para o céu, é certo, não vai levar para o céu. Porém, a mulher de Deus, ela sabe como se vestir. Traje honesto, pudor e modéstia. Ela não anda, aleluia, com o mundo, não anda como o mundo e nem se comporta como o mundo. Olha o versículo do tema do estudo: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo. Irmãos, nós somos diferentes. Você lembra que Jesus chega para o discípulo e diz: vós sois sal da terra e luz do mundo. Para que serve o sal? O sal serve para dar sabor. Tu vai comer uma comida sem sal? Tu vai conseguir comer uma comida que não tem sal? Porque o sal serve para dar o sabor juntamente com o tempero. E a luz? Como é que eu e você vai conseguir andar em meio a esse mundo se não existir luz? Tudo no escuro, a gente vai tropeçar, vai bater em alguém, vai cair, não é isso? Mas Jesus é a luz do mundo. Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Isso é um grande privilégio que nós temos. Então vamos andar diferente. A partir de hoje, você que não está seguindo essa doutrina, eu quero te dizer, não é doutrina do pastor Davi Miranda, não. Não é doutrina, aleluia, de homens. Cuidado quando você diz que a doutrina de Deus é a doutrina dos homens. Cuidado, muito cuidado. Porque o Senhor, Ele vai querer de mim, vai querer de ti naquele grande dia. O Senhor, Ele ama pela sua doutrina. O Senhor, Ele tem um zelo específico, um cuidado especial pela sua doutrina. E Ele não quer que nenhuma alma se perca. Então, minhas irmãs, a mulher de Deus, ela se veste com pudor, traje honesto e modéstia. Amém? Irmã Antônia Fernandes chegou agora também. Deus te abençoe, minha irmã.
Aleluia. Vamos ver agora o próximo, que vai nos falar de joias. Vamos ver se joias realmente o que diz a Bíblia sobre as joias. E o primeiro versículo está lá em 1 Pedro, do seu capítulo 3, do seu verso 3. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Primeiro livro ou primeira epístola de Pedro, primeiro livro de Pedro, seu capítulo 1, do seu capítulo 3, perdão, do seu versículo do número 3. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Primeiro livro de Pedro, 1 Pedro 3:3. O enfeite delas não seja exterior, no frisar dos cabelos, no uso de quê? No uso de joias, de ouro na compostura de vestido, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Olha, o enfeite das mulheres, irmã, não seja no exterior. O que é exterior? O que está por fora. Que o seu enfeite, a sua beleza, não venha a ser naquilo que está por fora. No frisado dos cabelos. Segundo a Bíblia, não pode frisar os cabelos. Amém? Vai ter tradução que vai dizer com tranças. Segundo a Bíblia, diz que a mulher não pode também trançar os cabelos. Isso é Bíblia. É porque não é na minha tradução essa aqui. Enfeite dela não ser exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias, de ouro e na compostura dos vestidos. É como eu falei, joias, ouro, anel. Tudo isso é antibíblico. Tudo isso a Bíblia condena. Anel. Qualquer anel. Crente usa aliança. Isso, marido e mulher, ou noivo, ou noiva. Anel é antibíblico. Amém, irmãos? Agora o próximo versículo também está em Isaías, do seu capítulo 3, do versículo do número 21, vai falar também um pouco sobre joias. Vamos ver o que diz Isaías. Anota, Isaías, do teu capítulo 3, do seu versículo 21. Isso aqui não é heresia, isso aqui é Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Amém? Por isso que o pastor aqui sempre nos incentiva. Irmãos, lê a Bíblia. Vocês têm que ler a Bíblia, para que vocês não venham a ser enganados pelos falsos profetas. E ovelha sem Bíblia é a mesma coisa de uma ovelha sem um alimento. Por quê? Porque a Bíblia é o nosso pão que mata, que sacia a nossa fome. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou a fonte de água viva. Eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim nunca mais tornará a sentir sede. Anota, Isaías, o seu capítulo 3, do versículo do número 21, vamos ver o que diz a palavra. Olha, observa. Isaías 3:21. Os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes, os espelhos, e as capinhas de linho finíssima, e as toucas, e os véus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície. Calvície aqui é careca. E em lugar de veste, larga cilícia e queimadura em lugar de formosuras. Amém? Olha, segundo a Bíblia, pendentes, anéis, joias. Você observa que aqui vai dizer assim, dessa seguinte forma: os anéis e as joias pendentes no nariz. O que é pendente no nariz nos dias de hoje? Isaías já escreveu por inspiração do Espírito Santo, falando nos dias de hoje o pince, porque naquele tempo os egípcios usavam como uma forma de argola sobre o nariz. E a Bíblia vai condenar o uso daquilo que você coloca, acrescenta, porque assim, uma coisa que eu e você coloca na nossa vida que Deus não fez, que Deus não criou, a gente está acrescentando, e o Senhor não se agrada dessas coisas. Então, anel, joia, pendente do nariz, tudo isso o Senhor não se agrada. Se você, irmão, ou se você, irmã, usa anel,
Eu não estou aqui obrigando os irmãos a tirar, não, porque a Bíblia diz o quê? Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Você que está ouvindo a palavra, você que segue a doutrina, então, meus irmãos, os anéis, joias, o Senhor não se agrada. Porque tem gente que coloca um bocado de ouro na mão, no braço, no pescoço e acha que a beleza está por fora. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que o meu e o teu coração esteja limpo, puro, santo. Porque o Senhor, Ele vem buscar uma igreja pura, uma igreja santa. Imagine se o Senhor naquele dia vir me buscar, vir te buscar. E dizer assim, eu não fiz ele, não fiz ela com aquilo não. Ele tá usando aquilo, tá usando aquilo. Irmão dele, mas é só um negocinho, isso não tem nada demais não. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Porque se nós deixar de viver uma vírgula desta palavra, nós estamos perdidos. O que é que faz o cristão, o irmão, a irmã, viver sem a novela? O que é que faz o irmão viver sem o futebol? É o Espírito Santo de Deus. Você observa que os mundanos não, os carnais não. Assiste televisão, e eu vou chegar nesse ponto também. Os cristãos jogam bola, hoje está de bermuda sem camisa. Mas isso, Deus não está nem aí para verte não. Meus irmãos, um policial, ele só é identificado que ele é policial se ele tiver com a farda. Se ele tiver sem farda, nós nunca vamos saber que é policial. Porque eles vai estar disfarçado, vai estar sem a farda. Assim também é o cristão. Nós somos identificados não só pelas vestes, mas pelo brilho do Espírito Santo. Observa. Se eu e você estiver de short, sem camisa, eu e você, irmão, estiver no lugar de short, sem camisa, irmã de mini saia, como é que vai passar alguém que não nos conhece e vai dizer, paz do Senhor, você é um cristão, isso é um crente? Nunca vai dizer. É capaz de você contar, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sirvo a Jesus. É capaz dele cair para trás, é capaz dele tomar um susto. Por isso nós temos que ser luz, para iluminar esse mundo de treva. Esse mundo já está em treva, esse mundo já é do maligno, segundo a Bíblia. E ai de mim e de você se não fosse o Espírito Santo de Deus. Ai de mim, ai de você se não fosse Jesus. Esses dias eu vinha subindo da igreja com a bicicleta, que eu fui de bicicleta, eu vinha subindo eu. Passou uma viatura por mim e ainda o motorista que estava dirigindo deu legal, levantou a mão, deu legal, fez o sinal para mim. Eu falei, amém, vai em paz, deu legal para ele, ele subiu. Agora, se fosse uma pessoa que tem envolvimento com essas coisas ruins, que mexe com o negócio de arma, que mexe com o negócio de droga, que anda todo se jogando, será que esse policial ia dar o sinal ou ele ia querer parar para vasculhar aquela pessoa? Então, meus irmãos, nós como cristãos, servos de Cristo, nós somos privilegiados. O motivo de evangelho, de ser crente, não é vergonha, é privilégio. Aí eu sei que vai ter críticos, pode ter críticos e falsos profetas dizer, isso é loucura, não dá ouvido, porque Jesus, quando ele estava pregando, os fariseus estavam dizendo que aquilo não tinha nada a ver, que aquilo era loucura. Era capaz de Jesus Cristo até apanhar. Quantas vezes Jesus não estava pregando no templo e o povo não veio com pau, não veio com pedra? Jesus tinha que sair pela onde? Pelos fundos para não morrer, porque não era chegada a hora dele. Mas Paulo, ele vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, do seu capítulo 1, do seu versículo de número 18, o evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para que nós que somos salvos é o poder de Deus. O evangelho é poder de Deus para mim e para a tua vida. Aleluia, glória a Jesus. Então é motivo de nós nos alegrarmos, porque o mundo já está na treva. Os mundanos, os carnais, os desobedientes já estão na treva. Quantos começaram na doutrina e terminaram com a televisão dentro de casa? Quantos começaram na doutrina e depois começou a cortar cabelo, a pintar o cabelo, a desfazer o que o Senhor fez? É o que Paulo falou, começa no espírito e termina na carne, amém? Vamos ver o próximo versículo, nós vemos de Isaías. Agora abre a tua Bíblia e anota Êxodo, do seu capítulo 33, do versículo de número 4. Ainda falando sobre
pendentes. Amém? Êxodo, do seu capítulo 33, do versículo de número 4. Esse versículo é de forma mais explicada. Vamos ver aqui, Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 4. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Isso é Bíblia, não é minha, já falei, isso é Bíblia. Temos que ler a Bíblia. Êxodo, do seu capítulo 33, o versículo do número 4, diz assim: E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Observe, toda vez que a Bíblia falar sobre atavios, tem tradução na linguagem de hoje que vai ser mais clara, e outras traduções vai ser mais clara, mas atavio é o mesmo pendente e é o mesmo joias. Amém? Eu vou repetir o 4. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, ou seja, os seus pendentes, porque o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, ou seja, tira de ti as tuas joias, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Amém? Deus queria matar o seu povo de Israel, porque o povo estava usando joias, pendentes e atavios. Aí você pode dizer: ah não, meu irmão David, mas lá no Gênesis o povo usava. Lá no Gênesis o povo tinha no Egito. Mas quando o povo tinha essas coisas, era sinal de que era escravo. Ou a revelação do céu. Olha, no Egito o povo era escravo e o povo usava. E não é diferente na minha e na tua vida. No mundo a gente pode usar, porque a porta mundana é larga. Mas só que nós temos que entender que, segundo a Bíblia, o caminho de Jesus Cristo, a porta ela é estreita. E nunca ela passou por reforma e não vai passar. Porém, quando eu e você está em treva, é uma coisa, pode fazer o que o nosso nariz aponta, pode fazer o que for, não dá em nada, porque nós estamos em treva, nós estamos mortos. Quem já viu morto falar? Morto não fala, irmão. Mas desde quando nós estamos na luz, aí o negócio estreita. Aí o negócio é diferente. Faraó representa Satanás. Egito representa o mundo. Pendentes representa as coisas que no mundo há. Então, raciocina. Faraó, segundo a Bíblia, representa aqui nesse caso, na revelação do Espírito Santo, representa Satanás, correto? Então, eu e você, antes de nós conhecermos o verdadeiro evangelho, de aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estávamos agarrados, presos, nós éramos escravos de Faraó, escravos de Satanás, estávamos nós aprisionados pelo diabo, acorrentado no Egito, ou seja, preso por Satanás, que é preso por Faraó, acorrentado no Egito, que é o mundo. E nós tínhamos o sinal do diabo na orelha, no nariz, nas unhas, no cabelo. Amém, irmão? Dá para estar entendendo? Quem está entendendo aí, diz amém. Quem está entendendo a revelação do Senhor? Então, quando a gente está no Egito, ou quando a gente está em trevas, é uma coisa. Mas desde quando a gente passa para a luz, levantamos a mão, aceitamos Jesus, aí o negócio estreita e fica diferente, porque a Bíblia diz em Mateus 7, se eu não me engano, do versículo 14, se eu não estiver enganado, que a porta é estreita e o caminho é apertado de poucos. Quando a Bíblia diz que poucos são os que entram por ela, é porque são poucos, meus amados, que vai entrar no céu. Olha, Deus queria matar Israel. Deus queria destruir o povo porque estava usando as coisas do Egito.
E se tem uma coisa que Deus abomina é que seu povo use as coisas do mundo. Porque Deus nos chamou para ser separado do mundo e do pecado. Olha aí, João, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não pode estar na vida dele. Se eu e você ama o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, se eu e você ama as coisas do mundo, o amor de Jesus não está na minha e na tua vida. O amor de Jesus, ele não pode estar na nossa vida. Por quê? Nós estamos apegados às coisas do mundo. Aí nós dizemos: ah, Jesus, tu és o centro da minha vida. Tu és o meu tudo. Tu és a razão do meu viver. Tu és o meu primeiro lugar. Mentira, começando por mim, sabe por quê? Porque quando a gente acorda, em vez da gente aleluia orar, a gente pega o celular, entra no YouTube, vai ver as notícias, não é assim? E como é que a gente ama a Deus? Se a primeira coisa que eu e você tem que fazer, essa palavra primeiro corta para mim, é ir para o joelho, orar, falar com Deus. Porque foi Ele que nos deu fôlego de vida e Ele que permitiu nós estarmos acordados. O fôlego de vida não é o médico que dá. O fôlego de vida não é meu pai, não é teu pai, não é minha mãe, não é tua mãe, não é o meu pastor, não é o teu pastor, é Jesus de Nazaré. É Ele que nos dá o fôlego de vida. Então, meus amados, o povo de Israel estava vivendo usando as coisas egípcias, as coisas do Egito. Você vê que a ira de Deus ia se acender. Porém, Israel, a nação de Israel sempre tinha um intercessor. Esse intercessor, no caso aqui, foi Moisés, que intercedeu para que Deus viesse ter misericórdia. Se você ler o 33, o 34, você vai achar o 32, o 33, o 34, você vai achar Moisés dizendo: Senhor, não consome o teu povo não, Senhor, não mata o teu povo não. Se for possível, risca meu nome do teu livro da vida. Irmão, sabe o que? A pessoa chegar para Deus e dizer: Deus, apaga o meu nome do livro da vida, mas deixa o povo viver. Será que eu e você teria essa coragem de dizer assim: Senhor, ô Senhor, não mata minha mãe não, não mata meu pai, não mata fulano, não mata ciclano, arrisca o meu nome do livro da vida, mas não mata. Mas sabe o que era isso? Era a intimidade que Moisés tinha com Deus. Não era todos na Bíblia, pode ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, que não era todos que via Deus face a face, você não vai encontrar. Moisés, ele tinha intimidade com Deus tão esplêndida, tão inexplicável, que Moisés via Deus, conversava com Deus como eu e você conversa com alguém face a face. Sabe o que se chama isso? Intimidade com Deus. Eu e você precisa, irmão, ter intimidade com Deus. Mas para ter intimidade com Deus, primeiro passo, obedecendo a palavra. Segundo passo, renunciando o mundo e o pecado. Renunciando aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Se é pecado, pronto e acabou. Porque o Senhor, Ele não se agrada. Amém? Vamos para Isaías novamente. Vamos falar um pouco sobre salto alto dentro da Bíblia. Por isso que é bom a gente ler a Bíblia. A Bíblia, ela tem tudo que a gente precisa. É uma bússola que vai nos conduzir e vai nos levar para o céu. Vai falar até do salto alto. Isaías, do seu capítulo 3, do versículo de número... Isaías 3, do versículo de número 16. Amém? Isaías 3, do versículo de número 16. É verdade, irmã Antônia, é verdade. O povo hoje não quer saber de Bíblia. O povo hoje não quer saber de aprender de Deus. Não. O povo hoje quer pular, saltar, rodar. Mas o que nos alimenta e nos sustenta é a palavra do Senhor. Até entendo que tem muitos que trabalham, vai ver até depois, sabe? Porém, tem irmãos mesmo que só Deus para ter misericórdia. Se eu e você não gostar da Bíblia, não amar a Bíblia, não ler a Bíblia, nós estamos na igreja em vão. Porque é o único livro que pode nos levar para o céu. Deixa eu contar algo rapidinho para os irmãos.
Eu sempre estudei, tanto que eu encerrei no primeiro ano, parei no primeiro ano para viver para a obra, para viver para o Senhor. Nunca gostei de ler livro de ciências. Antes, isso em 2019, eu era crente mundano, fazia o que o mundo fazia. Nunca gostei de ler livros de ciências, história. Nunca gostei de ler livro de português, matemática. Se eu dizer que eu gostava, eu estou sendo hipócrita. Ia para a escola mesmo não para estudar. Ia para a escola para jogar futebol, para jogar bola. Porém, depois que eu aprendi esse evangelho, e nós estamos caminhando, tem 2 anos e poucos meses nessa doutrina do Senhor. Depois que eu aprendi esse evangelho, que eu comecei a meditar na Bíblia, eu aprendi, eu não vou dizer assim que eu amo totalmente com todo o meu coração a Bíblia, não, porque eu posso estar sendo hipócrita. Estou aprendendo a cada dia a amar a palavra do Senhor, porém é o único livro que eu gosto de ler, a Bíblia. É o único livro, não tem outro, não existe. O melhor livro que nós temos que ler é esse que Jesus deixou, porque nele fala sobre tudo, amém? Vamos aqui para Isaías, do seu capítulo 3, o versículo de número 16, estudo maravilhoso para a glória de Deus, amém? O irmão David não faz, isso é o Espírito Santo. Vamos ver o que diz Isaías, o seu capítulo 3, do seu versículo de número 16. Salto alto, vai dizer o que a Bíblia? Olha, Isaías 3,16 diz assim: diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião, que são as filhas de Deus, se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares imprudentes, e quando andam, como que vai dançando e cascavelando com os pés. Tem tradução que é mais clara, que vai dizer que ainda faz toque, toque, toque. O que é que deixa a mulher andando, cascavelando? É o salto alto. Naquele tempo, as filhas de Sião, as filhas do Senhor, estavam andando, provocando imprudência e lascívia no povo. Aleluia. Você pode dizer assim: ah, mas eu uso. Não tem nada a ver não, quem peca é os homens. Vai para o inferno tanto quem usa, porque quem usa está provocando a lascívia, e tanto ninguém está olhando porque está com adultério na mente. E nós sabemos que a Bíblia, ela condena grandemente o adultério. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam. Olha, as filhas de Sião, mulheres exaltadas. Quem sabe ela estava dizendo: ah, eu tenho minha beleza, é inexplicável. Sou grata pela beleza que tenho. Quem sabe até desprezava as outras, porque a Bíblia está dizendo que as filhas de Sião, elas estavam se exaltando, estavam andando com o pescoço erguido, com olhares imprudentes. E quando elas andavam, ia dançando e cascavelando com seus pés. Quando a irmã coloca um batom na boca, isso deixa a mulher terrivelmente sensual. Pode ter certeza, isso causa lascívia. Eu já vi também testemunhos que diz quando o demônio se manifestava na igreja e a mulher, ela estava com o batom na boca, o demônio dizia: ela está usando aquilo que eu fiz. Isso deixa as irmãs sensual. Testemunhos também que eu ouvi que fala que no inferno o batom, primeiramente, os crentes carnais não vão entender. Por quê? Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas só são discernidas espiritualmente. Pode, porventura, a carne compreender as coisas do Espírito? Amém? Quem é carnal não vai entender. Porém, quem é espiritual vai compreender agora a palavra do Senhor. Olha, segundo o testemunho, Satanás, ele faz o batom com borras. Ele só faz mudar a cor. Quando é vermelho, põe o sangue de morcego.
e vai colocando sangue de tanto quanto é coisa, e vai colocando tanta coisa e tintas e não sei o que mais lá, e vai dando cor nos batom, e isso deixa a mulher sensual. Então, minha irmã, salto alto de 1 centímetro, de 2 centímetros, não importa, pode ser o centímetro que for, é salto alto. Deus não se agrada, porque salto alto ela faz a mulher ficar com a postura de lascívia, isso suspende, aleluia, suspende a bunda da mulher, deixa a mulher cada vez mais sensual, e o Senhor não se agrada. O Senhor não gosta dessas coisas, porque é imprudência e isso é lascívia. Responde não para mim, mas responde para o Espírito Santo. É lícito a mulher de Deus usar salto alto? Ô, meus irmãos, tem irmãs que usa, que eu não sei como é que consegue andar com um negócio daquele. O negócio é terrível. Tem gente que usa do tamanho de um palmo, é um negócio horrível. Só quem está cego espiritual, como nós éramos, não percebe. É terrível. É mundano, o Senhor não se agrada. Amém? Agora vamos falar um pouco das pinturas, ou seja, de cabelo. Vamos ver o que diz a Bíblia em Provérbios, do seu capítulo 20, do versículo de número 29. Provérbios 20, do seu capítulo de número 29. Tudo tem que estar na Bíblia. Tudo tem que ser provado dentro da Bíblia. Amém? Provérbios, do seu capítulo 20, do versículo de número 29. Vamos ver o que diz a Santa Palavra. Diz assim, Provérbios 20, 29. Olha, o ornamentos dos mancebos, ou seja, o ornamentos dos jovens, é a sua força, e a beleza dos velhos é as cãs. O que é cãs? Cãs, segundo a Bíblia, é cabelo branco. Por isso, irmãos e irmãs, não pode tocar nos teus cabelos, porque todas as vezes que você mete uma tinta no cabelo, você está desfazendo a natureza de Deus. Você está desfazendo a natureza que o Senhor fez. E isso é pecado. Isso o Senhor não se agrada. Se fosse para você ter um cabelo loiro, Deus não ia te dar um cabelo loiro? Se fosse para você ter um cabelo branco, Deus não ia te dar um cabelo branco, amarelo, cinza, lilás, cor de ouro? Portanto, meus irmãos, olha, tudo que Deus faz é perfeito. É nós, seres humanos, coração obstinados e duros, que damos ouvido a Satanás, e nós vamos lá e colocamos um negócio desse terrível na cabeça. A mesma coisa, irmão, é o relaxamento, é a prancha, é o secador, porque você está colocando ferro, coisas que o Senhor não se agrada. E pode ter certeza, quando chegar naquele grande dia, o Senhor vai cobrar, vai dizer, olha, eu não te dei um cabelo daquela cor, você acabou passando aquela tinta no cabelo e eu não me agradei. E a verdade é que o Senhor abomina essas coisas, meus irmãos. É terrível, é terrível. É como eu li no início que o povo não suportaria mais essa doutrina por causa do comichão no ouvido. Hoje pregar isso aqui numa igreja lotada, numa igreja cheia, é um absurdo. Mas porém, antigamente, nos antepassados, o evangelho que era anunciado era esse evangelho. O evangelho santo, o evangelho puro, o evangelho genuíno, o evangelho sem mácula, sem ruga, o evangelho perfeito como esse. E, porém, quando era pregado, tinha logo poder, fogo, presença de Deus. Você via crianças batizadas com o Espírito Santo. Você via homens e mulheres, aleluia, profetizando no meio da igreja. Hoje acabou. Hoje o povo está trazendo o mundanismo para dentro da igreja. Já, querendo ou não, já adequou o mundo dentro da igreja, irmão. Precisa pintar a igreja de preto para atrair Jesus. Precisa, meus irmãos, colocar bateria. Você vê que os hinos antigos não tinham bateria.
Você vê que nos hinos antigos não tinha guitarra, era só violão e outras coisas. Mas não, botaram até bateria dentro da igreja. O Senhor não se agrada, já foi revelado em testemunhos para o Senhor, sabe que o Senhor não se agrada de bateria. Por quê? Porque a bateria, ela só emociona a carne, não traz edificação nenhuma para o espírito. Você pode pregar, ninguém vai pular, ninguém vai dar, se for possível não vai dar nem glória. Agora toca o som da bateria, só a bateria sem louvor, para você ver a carnalidade que é dentro da igreja. Então o Senhor não se agrada. Observe direito na guitarra, amém? Observe direito, parecendo que tem assim um chifre. A forma da guitarra é em forma de chifre, parece assim um símbolo satânico. Quem usa guitarra é os roqueiros. Quem gosta de rock, o Senhor pode ter certeza, não se agrada. Você olha na Bíblia, é antibíblico também, porque a Bíblia diz o quê? Louvai ao Senhor com harpas e saltérios, louvai ao Senhor com instrumentos de corda. Sempre que Deus criar uma coisa, você pode ter plena certeza que Satanás ele vai inventar outra coisa para desfazer aquilo que Deus fez. Amém? Então, Deus criou o cabelo, Satanás criou a tinta. Deus criou as unhas, Satanás cria os esmaltes para desfazer do que Deus fez. E o Senhor, ele não vai se agradar e não se agrada das tais coisas. Isso é abominável diante dos olhos do Senhor. Isso não é nenhuma heresia. Isso é Bíblia, amém? Eu falei sobre o que? Pinturas de cabelo, né? As cães, para as cães é honra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, espera a idade, porque quando a idade chegar, será uma honra para a tua vida ter o cabelo branco. Isso na sua velhice. Porém, não coloque uma tinta nos teus cabelos, porque isso não apraz, isso não agrada ao Senhor. Isso só entristece Ele. Se você lê no Apocalipse, olha, na visão de João, o que é que João vai ver? João vai ver o Filho do Homem com os olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a lã. O meu pastor, o pastor aqui sempre fala, cabelos brancos como a lã. Eu e você é melhor do que Jesus? O cabelo de Jesus é branco, e por que eu e você quer ter um cabelo de tudo quanto é cor? Se o cabelo do nosso mestre não é um cabelo humano, é o cabelo de Deus, o cabelo de Jesus, daquele que morreu pelos meus e pelos seus pecados, o cabelo dele é branco como a neve, é branco como a alva lã. Mas nós não queremos ter o cabelo branco, desfazendo da natureza de Deus. Olha, tudo que é moda, esse negócio de moda não é para crente, esse negócio de moda é para o mundo, só muda o O praticamente. Moda e o mundo, só muda o O e acrescenta o N. O Senhor não se agrada de moda. Esse negócio de moda aí deixa para os mundanos. Vamos ficar com a Bíblia. Você não vai ver esse negócio de moda na Bíblia. Você não vai ver. Bíblia vai nos falar de dois caminhos apenas: céu e inferno. E esse negócio de que criaram, mas não existe. Não existe purgatório, meus irmãos. Isso é antibíblico. Se você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar a palavra purgatório. Pode até pesquisar na internet, mas não tem. Criar esta doutrina falsa, dizendo, tua alma tu pode beber, pode fumar, quando tu morrer, teus pecados vai ser purgado e tu vai para o céu. Não existe isso. Não existe esse negócio que a alma do homem fica vagando, isso é antibíblico. A Bíblia diz que havia um homem rico e um homem pobre. Lázaro era um homem pobre. E a Bíblia ela não cita o nome daquele homem rico. Quando o homem rico e o homem pobre morreu, a almas dele ficou, diz a Bíblia o quê? Que a alma dele ficou vagueando pelo ar. A Bíblia diz que a alma dele foi para o purgatório ser purgada. Não, a Bíblia diz que um estava no seio de Abraão, que era o céu. Que quando Jesus, é um mistério, que quando Jesus morre, ele leva cativo o cativeiro, ele dá poder para os homens. Mas foi o que? Abraão olha e vê Lázaro, Abraão e Lázaro olham e vê o rico em chamas, em tormento. Por quê? Porque o rico, ele viveu uma vida toda de bens, porém ele não abriu mão da riqueza.
ele abriu mão para seguir Jesus, foi como aquele jovem rico. Mas Lázaro não, Lázaro viveu uma vida pobre, Lázaro viveu uma vida miserável, Lázaro ele viveu, aleluia, uma vida de pecado, Lázaro ele viveu uma vida de iniquidade. Mas quando Lázaro morreu, veio, aleluia, um anjo do Senhor e levou a alma de Lázaro para o seio de Abraão. Aleluia. Você vê que a Bíblia não faz nem questão de dizer que quando o ímpio morre, aleluia, que quando o rico morreu, foi um demônio que veio buscar a alma dele. Não, isso já para não amedrontar as pessoas. A Bíblia só fala que um foi para o céu e o outro foi para o inferno. Amém? Vamos ver outro versículo aqui rapidamente. 1 Coríntios, do seu capítulo 11, do versículo 5, é um versículo muito conhecido. 1 Coríntios 11, 5. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Eu falei sobre pintura, não foi? Agora vamos falar sobre corte de cabelo. Irmã, é pecado cortar teu cabelo? Se o pastor dizer, pode cortar o cabelo, pode pintar, ei, fuja. Porque isso não é de Deus, isso não é de Jesus, isso é antibíblico. Vou te provar dentro da palavra, amém? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, do seu capítulo de número 11, do versículo de número 15. Olha o que diz. Epístola de Paulo 11, 15. Mas ter a mulher cabelo crescido é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Olha, Paulo ele vai advertir as mulheres dizendo que o cabelo da mulher foi dado em lugar de véu. Irmã, vocês são preciosas para Jesus, assim como nós, homens. Segundo a Bíblia, teu cabelo é precioso para Deus. Então não corte os teus cabelos. Ei, os teus cabelos foi dado em lugar de véu. Por isso é pecado cortar os cabelos. O Senhor não se agrada. Amém? É dado em lugar de véu. Não pranche o teu cabelo. Não corte os teus... mas é para vender. É pecado do mesmo jeito. É porque meu cabelo é muito pesado, é porque meu cabelo é isso, é porque meu cabelo é aquilo, é porque meu cabelo é assim, é assado. O Senhor não se agrada. Se a Bíblia diz que é pecado, não vamos querer fingir que nós não sabemos, ou fingir que nós não estamos ouvindo, ou fingir que não tem nada a ver para achar ocasião para pecar contra Deus. Porque Deus não vai voltar atrás, Deus não vai ressuscitar mais Moisés para escrever outra coisa. Moisés escreveu, não adulterarás. Deus não vai ressuscitar Moisés por causa do povo para dizer, pode adulterar. Não, irmãos. Não. Diz em Hebreus que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Você pode usar esse versículo para quando alguém dizer, morreu, acabou. Hebreus 9, 27, é bem claro. Ao homem está ordenado a morrer só uma vez, vindo depois o juízo. Morreu, segue-se o juízo. Vamos prestar conta a Deus. A nossa alma vai ser prestes a conta a Deus. Deus vai requerer as minhas mãos e as tuas mãos. Então, não corte os teus cabelos. Não pinte os teus cabelos. É antibíblico, anota. 1 Coríntios 11, 15, amém? Vimos, agora vamos ver, peraí, rapidamente, abre a tua Bíblia, Apocalipse 22, 15. Vamos ver por que a mulher não pode cortar o cabelo, mais explicado ainda. Por isso temos que buscar de Deus entendimento da sua palavra. Eu não tenho, isso é o Espírito Santo. Olha, o que diz em Apocalipse 22, 15. Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães. Quem é cães aqui? Cães é aquele que aceitou Jesus e que não resistiu ao poder das trevas e voltou para trás. Por que cão? Porque o cão, quando ele vomita, ele volta a comer do seu próprio vômito.
Assim é a pessoa que aceita Jesus e se desvia, voltar atrás. Quando volta atrás, está voltando a comer. Por quê? Porque o pecado é o vômito. Você, quando pratica ou larga os caminhos do Senhor, que volta atrás, você está retornando ao próprio vômito. Irmão, eu não tenho mais perdão, você que não é crente. Você pode dizer, mas a Bíblia diz que me chamou de cão, que eu voltei atrás. Tem mais chance? Tem mais chance sim. O único pecado que não tem perdão, que Jesus não aceita de jeito nenhum, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como blasfemar contra o Espírito Santo? Jesus, quando estava pregando, expulsando os demônios ali, um dos principais dos fariseus vai dizer, ele expulsa demônio por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus vai dizer, pode porventura Satanás expulsar Satanás? Um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Se eu expulso o demônio por Beelzebu, e vai dizer, por quem serão expulsos os vossos filhos? Foi uma blasfêmia dos fariseus, porém, uma blasfêmia contra o filho. A Bíblia diz que aquele que blasfemar contra o pai, tem perdão. Aquele que blasfemar contra o filho, tem perdão. Agora, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, aí já não tem mais perdão para ele. Pode subir monte, pode descer monte, pode chorar, pode buscar de madrugada, pode fazer o que for, pode correr se humilhando de joelho numa BR, Deus não te perdoa mais, que é a Bíblia. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é viva e é eficaz e não pode voltar vazia, ela não volta vazia. E o Senhor não pode voltar atrás. Amém? Você pode fazer o que for, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem mais perdão. Irmão, como é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Deus está usando alguém, o Espírito Santo estiver usando alguém, e você e eu falar, é Satanás que está usando, é o diabo. Blasfemamos contra o Espírito Santo. Ou se Satanás estiver usando alguém, e nós dizemos assim, é o Espírito Santo que está usando, e for Satanás, estamos blasfemando contra o Espírito Santo, e para nós não há mais perdão. Não há mais chance de arrependimento. Por isso, quando alguém tiver profecia para mim, para você, e nós saber que é homem e mulher de Deus, em vez da gente murmurar, reclamar, em vez da gente questionar, fique em Deus, ligado com Deus no pensamento, buscando de Deus discernimento. O que a gente precisa buscar de Deus é discernimento, é entendimento da sua palavra, e se é Deus ou se não é Deus que está falando. Amém? Então, meus amados, quando Deus estiver usando alguém para ti, fique em espírito, não fale que é Deus, nem fale que não é. Porque se você falar o Espírito Santo e não for, aí não haverá mais perdão para mim e para você. Meu Deus, a porta, meu Senhor, é estreita. A porta, ela é estreita, meus irmãos, ela é estreita. Ora, eu vou continuar lendo aqui, Apocalipse 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ora, feiticeiro já está fora, não entra. Tem que se arrepender, aceitar Jesus para entrar no céu. Os feiticeiros não podem entrar no reino do céu. Aqueles prostitutos, os que se prostituem, não podem entrar no céu. Os homicidas, o homicida é aquele que mata e aquele que tira a sua própria vida. Por que é homicida quem tira a sua vida? Porque ele está tirando uma vida, a sua própria vida. E a Bíblia diz que não entra no céu os homicidas. Idólatra. Eu quero que você entenda que idolatria não é só idolatrar imagem. Não é só prostrar diante de imagem. Não, isso só não é idolatria. Porque se fosse isso era muito fácil. O que é idolatria, irmão David? Idolatria é tudo aquilo que eu e você põe acima de Deus, como um ídolo. Tem muita gente, meus amados, que idolatra o jogador de futebol, como eu era um idólatra. Idolatra o clube de futebol, idolatra o cantor, idolatra a cantora, idolatra tanto tipo de coisa, até aplicativo. Idolatra, ama.
Você fala, o Deus não se agrada do WhatsApp. Concordamos que é uma ferramenta, aleluia. Mundialmente todo mundo usa até para trabalho. Porém, meus irmãos, o Senhor já falou que foi Satanás que criou. Foi Satanás que projetou isso no inferno. O Senhor não se agrada. Todo mundo usa. Olha o ditado, todo mundo usa. E por que tu não usa? Quando vem para o seu lado dizer todo mundo usa, e por que tu não usa? Diz que a Bíblia diz que vós não sois desse mundo, e aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso todo mundo usa. Por que todo mundo usa? Porque o amor do Pai não está nele. E nós não somos desse mundo, por isso nós não usamos, por isso nós não praticamos, por isso nós não fazemos. Olha, nós temos que fugir da aparência do mal. E quanto mais a gente vai falando coisa, o Senhor vai dando coisa. Nós temos que fugir da aparência do mal, como Jó. Jó, ele fugia da aparência do mal. Jó, ele via o mal aqui, ele corria longe, porque ele desviava. Por que Jó desviava? Porque Jó tinha o temor de Deus. Jó, ele tinha o temor do Espírito Santo. E eu e você também precisa ter o temor de Deus, o Espírito Santo em nossas vidas. Quando eu e você vê o mal, quando eu e você vê o pecado, a gente tem que fugir, correr do pecado. Então, foge, irmão, da idolatria. Cuidado com a idolatria. E qualquer que ama e comete a mentira. Mentira não é só eu e você mentir com os nossos lábios. Não só isso mentira. Todo tipo de mentira é mentira e leva para o inferno. Deus lhe deu um cabelo preto. Você pinta o seu cabelo de rosa, de azul, de lilás. Você está mentindo. Por quê? Porque seu cabelo não é daquela cor. Deus lhe deu seus lábios perfeitos. Você vai e põe um batom vermelho na boca, um batom roxo, amarelo, lilás. Você está mentindo. Porque Deus não fez a sua boca com batom. Se fosse para a tua boca nascer pintada, Deus já teria pintado antes de você nascer. Igualmente as unhas, suas unhas. Se fosse para nascer pintada, ia nascer preta, ia nascer lilás, ia nascer rosa. Teus cabelos, se fosse para nascer cortado, se fosse para ser cortado a vida toda, Deus não ia te dar cabelos longos nem cabelos grandes. É difícil, né, meu irmão? É difícil. Eu sei que não é fácil. Eu dizer que essa doutrina é fácil, porém ela dá prazer de você viver. Dá prazer de você seguir essa doutrina. Tem falsos profetas já dizendo que é câncer, que não existe isso na Bíblia. E por pequenos versículos aqui nós estamos vendo que tem na Bíblia, que está na Bíblia, que foi Deus que falou. Mas é como diz a Bíblia, segundo aos Coríntios 4:4, o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não resplandeça a luz do Evangelho. Então, toda vez que você desfaz, eu e você desfaz uma coisa que Deus, Ele fez, nós estamos mentindo. E nós não podemos herdar o reino do céu. Vamos ver agora televisão, amém? Televisão, Salmos 101. Abre a tua Bíblia. Salmos 101. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Em Salmos 101. Aleluia, glória a Jesus. Salmo 101. Rapidamente. Salmo 101. Glória a Deus, aleluia. Salmo 101, 3. Salmos do seu capítulo 101, do versículo de número 3. Salmo 101, 3. Diz assim a palavra do Senhor: Não poreis coisas más diante dos meus olhos,
Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Porque a televisão é mal. E porque Deus está falando para não colocar coisas mal diante dos olhos dele. Olha, observa. A Bíblia condena a mentira, certo? A Bíblia condena a idolatria. A Bíblia condena a imoralidade. Você hoje assiste uma novela, o que passa na novela? Só pornografia, só cena de nudez, só cena de sexo. Olha, um anúncio pode ser de um sabonete, um anúncio pode ser de um perfume, mas a televisão ela faz questão de colocar uma mulher seminua, uma mulher sensual. E a mentira, o engano, roubo. Ah, você pode dizer, ah não, irmão Deus, eu só assisto jornal. Jornal só passa crime, prostituição. Por causa disso que dá audiência. Ah não, mas eu não escuto, não assisto novela, aleluia. Não assisto novela, não assisto futebol, só assisto programas evangélicos. Todos os programas são consagrados a Satanás. Isso é para disfarçar o povo de Deus. Isso é para o povo de Deus estar distraído. Pecado, meus irmãos, é pecado. Não porei coisas má diante dos meus olhos. O Senhor não se agrada. Futebol, idolatria. Para que mais idolatria do que no futebol? Vai para o estádio nos dias de hoje é para adorar jogador. Sempre foi assim, meus irmãos. Antigamente o que era proibido nas igrejas era o rádio. Porém o rádio foi se multiplicando. As novelas, o seriado foi tendo sucesso. Aí Satanás resolveu criar televisão, porque os crentes agora não iam só ouvir, porque pelo rádio era só ouvido. Agora Satanás ele cria a televisão e já era chamada antes de ser criada. Deus deu uma revelação, não sei se foi a Daniel Berg, se foi algum Navingre, foi um dos nomes de Deus. Deus revelou que ia surgir uma caixa preta e que muitos cristãos iam morrer espiritual. E isso foi a televisão. E foi se multiplicando. Agora o rádio já não estava fazendo mais sentido, já não estava fazendo mais valor, não tinha mais importância, porque a televisão já tinha invadido com força, e isso só foi esfriando os cristãos da fé. Os cristãos só foi, aleluia, perdendo, aleluia, o costume de orar, porque a igreja primitiva, ela orava, a igreja primitiva andava de joelhos no chão. Mas Satanás ele tem essa ideia de criar para ir esfriando o povo, para que o povo viesse estar sendo, aleluia, desfalecido na fé dia após dia. Só para os irmãos terem noção, em 1970 existia 4 milhões de lares com televisão. Olha, em 1970 com lares com televisão. Em 1980, 14 milhões. Olha, vai crescendo a cada ano. A cada ano isso vai crescendo, ó, de lares com televisão. Em 1990, 26 milhões. Em 1995, 31 milhões. Em 1999, 38 milhões. Olha, isso só no Brasil. 1990, 38 milhões. Será que eram muitas vidas? Será que eram muitas almas? 80% da população brasileira possuía televisão. Isso só em 1999. Preste atenção. 87% de lares da população brasileira possuía TV em casa. Isso só em 1999. Imagine nos dias atuais. Imagine, aleluia, nos dias de hoje. Tinha mais televisão do que geladeira. Significa que o povo estava deixando de comer comida para assistir televisão. A geladeira ela serve para conservar os alimentos. Mas só que foi a distração do povo, a televisão. E tem falsos profetas que diz que não tem nada a ver não. A Bíblia está bem clara. É porque a gente hoje não quer mais ler a palavra do Senhor. Não porei coisa má diante de meus olhos.
dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada me pegará. Deus aborrece, porque a televisão ela é mal. A televisão Deus abomina por causa das nudezes, por causa da prostituição, por causa da cena de pornografia, por causa da idolatria. Tudo que a Bíblia condena, tudo que, aleluia, a Bíblia fala que Deus não se agrada, está na televisão. Se você ler a Bíblia, você vai ver. A Bíblia fala de idolatria, a Bíblia fala de mentira, a Bíblia fala de prostituição, a Bíblia fala, aleluia, de nudez, a Bíblia fala dessas coisas tudo. E tudo a televisão está aí para transmitir para o povo, enganando a cada dia as pessoas. E o triste é que eu acho que é mais crente que tem televisão dentro de casa. Porque os crentes hoje não querem mais orar, tá se esfriando, deixando a frieza tomar conta. Ainda em Deuteronômio 7, 26 diz um pouco, porque a televisão ela é maldita. A televisão ela é amaldiçoada. Não precisa estar na Bíblia. Televisão é pecado. Me responda. Ou responda para o Espírito Santo mesmo para você. É aonde eu quero que você mostra. Você que, quem sabe, está ouvindo esse estudo e está achando um grande escândalo, um grande absurdo. Me mostre na Bíblia. Aonde a Bíblia diz que fumar maconha é pecado. Me mostra aí o nome. Maconha é pecado. Me mostra. E porque nós sabemos, meus irmãos, que é pecado. A mesma coisa é a televisão. Não precisa estar explicitamente assim, televisão, criada por Satanás, pecado. Não. Porque na época de Jesus, na época de Paulo, não existia ainda. Mas eu tenho certeza que se estivesse, eles iam colocar. Daniel, ele fala um pouco sobre a multiplicação da ciência. E o que nós temos visto é isso, a tecnologia hoje, a ciência se multiplicando de forma absurda. E isso, Satanás a cada ano vai inventando aplicativos, jogos, seriados, novela. Você vê que a novela, meu irmão, nunca acaba. A novela nunca termina. Nunca. E Satanás a cada dia vai fazendo que as pessoas venham ficar presas. Verdade, verdade, irmão Ivanildo. Sem contar com a audiência, o povo hoje perde tempo para estar na frente da televisão, assistindo filmes que são todos consagrados a Satanás. Jogo, futebol, meus irmãos, tá estreito. Mas que Deus venha ter misericórdia e que nós venhamos aprender a cada dia amar a doutrina do Senhor. É do Senhor esta doutrina. E eu falei também, esqueci de falar, olha, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo naquela hora. Se alguém prega, anuncia a doutrina de Jesus Cristo, nós temos que ter cuidado, eu, você, para não dizer é do homem ou é de Satanás, porque nós podemos estar blasfemando também contra o Senhor, porque a doutrina não foi de Davi Miranda, não, a doutrina, aleluia, a doutrina foi de Deus. Você acha que o homem de Deus ia querer também? Deus revelou para ele, para Daniel Berg, lá no passado. Você acha que esses homens iam vir com falsa doutrina para prender o povo? Não. É o evangelho sincero, é o evangelho verdadeiro. É por isso, meus irmãos, que os paralíticos hoje já não estão andando mais. Cego não está enxergando mais. Também não tinha graça, né? Porque a doutrina pregada do Senhor não dá dinheiro. Verdade, não dá dinheiro. Por isso muitos até não querem pregar a palavra, não querem pregar a doutrina, Não dá porque dinheiro, não vai dar fama. Você vê alguém pregando essa mensagem nos Gideões, eles nem chamam, meus irmãos. Eles nem convidam, nem nos cartazes põem o nome. Você vê só pregador de nome, como Marcos Feliciano, como Abílio Santana, Adeildo Costa e os outros mais. Agora eles não chamam o servo de Deus para pregar a Bíblia, porque sabe que não vai pregar o que o povo quer ouvir. E Deus está atrás desses que não prega o que o povo quer ouvir, mas o que Deus manda. Você acha que João Batista ele pregava o que o povo queria ouvir? Você acha que Jesus ele pregava o que a multidão queria ouvir? Certo dia Jesus estava pregando, Pedro, Senhor, abaixa aí. Senhor, para aí um pouco, o povo não está suportando ouvir a palavra, o povo não está suportando ouvir a doutrina mais. Tu acha que Jesus parou porque Pedro pediu? Não, foi saindo um por um.
Jesus fala o que para Pedro? Pedro, tu quer ir também? Pode ir, vai. Senhor, para quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna, amém? Só consegue viver esta doutrina quem ora 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, quem jejua e quem lê a palavra. Tem que ter a leitura e a obediência à palavra. Porque se eu e você também só ler, não adianta de nada. Deuteronômio 7:26 diz assim: não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, ou seja, para que não sejas maldito, assim como ela é. De todo a detestarás, de todo a abominarás, porque maldita é, ou seja, anátema é. Anátema. A Bíblia está dizendo para eu e você, igreja do Senhor, não pôr coisas malditas, coisas amaldiçoadas dentro da nossa casa. A televisão, ela é amaldiçoada. Quantos casais não estão separados? Quantos lares? Por causa da novela. Você vê lá na novela, nos filmes, nos seriados, homens com mulheres, você vê que as pessoas hoje assistem, chega a suspira na cena da pornografia de sexo. Satanás põe a teu desejo, trai teu marido, trai tua esposa. E isso as pessoas deixam se levar. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Você não precisa disso, não precisa. Aí você, é impossível, irmão David, viver sem a televisão. Não é, porque eu vivo sem. Isso é ilusão da nossa mente, meus irmãos. No início eu também achava, eu não vou conseguir viver, aleluia, sem assistir o jogo. Eu não vou conseguir viver preso. Não, isso não é prisão, isso é liberdade. Preso é quando eu e você está na frente da televisão, porque Satanás nos aprisiona, porque Satanás nos amarra, meus irmãos. Irmão David. Oi. Falando sobre a televisão e sobre os evangélicos, até mesmo no canal que passa as coisas evangélicas, volta a passar também pornografia, sabe? Verdade. E como a Bíblia diz que não pode jorrar de uma fonte 2 águas, então já vê aí que isso não é de Deus. Claramente, a Bíblia diz que da fonte ela não pode jorrar 2 águas. Não adianta, eu pode jejuar o dia todo, 2 dias de jejum, oração, leitura da palavra. Terminou ali, vou assistir televisão. Meus irmãos, sacrifício de tolo. Nós estamos fazendo isso, sacrifício de tolo. Porque Deus não se agrada. Você nunca vai ver Israel, Deus aceitando Israel se misturando com os filisteus. Você nunca vai ver Israel, a nação eleita de Deus, se misturando, porque Deus não se agrada de mistura. Por isso está escrito na Bíblia que da fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Ou eu e você é água doce, ou eu e você é água salgada. Ou eu e você é uma água ou outra. Não pode, não dá, não tem como. Ou a água ela vai ser doce demais ou salgada demais. Da fonte não pode jorrar 2 águas. Eu não sei se foi uma experiência. Eu me recordei aqui agora na mente, quem sabe até o Senhor trazendo. Olha, certo dia tinha um homem, vou dizer um homem, que eu não me lembro. Um homem em cima do muro. Satanás estava do lado do muro e Jesus do outro lado. Aí Jesus veio outro irmão e falou assim: Satanás, tu não está preocupado porque fulano está acima do muro? Aí Satanás falou assim: não, eu não estou preocupado. Por quê? Porque o muro é meu. Irmão, a metade é de Satanás. Ou você vai ficar do lado de Jesus, ou você vai ficar do lado de Satanás. Nós não podemos comer da mesa de Cristo e da mesa de Belial. A própria Bíblia diz que comunhão tem a luz com as trevas, que comunhão tem o santo com o profano. O muro é de Satanás. Nós não podemos ficar em cima do muro. Se eu e você tem uma coisa na minha, na tua vida, fica falando assim: eu vou tirar isso amanhã. Amanhã eu tiro isso. E se a morte nos surpreender no dia anterior e não der tempo, chegar o amanhã? Não podemos servir a 2 senhores. Não podemos servir a 2 senhores. Por quê? E amar o outro. É isso, não há 2 céus. É um céu só. É um povo só. Amém? Então, foi isso o que eu falei da televisão. Ainda vou falar rapidamente. Não vou mais tomar o tempo dos irmãos, amém? Rapidamente, só pra gente concluir, sobre a maquiagem e sobre a calça. Vamos ver o que a Bíblia diz.
Eu espero que os irmãos tenham anotado, porque sempre vai surgir alguém. Me prova dentro da Bíblia que isso é pecado. Me prova dentro da Bíblia que aquilo é pecado. Me prova dentro da Bíblia que aquilo outro é pecado. Então nós temos que ter base bíblica para isso, amém? Vamos ver o que diz agora 2 Reis 9:30. Rapidamente, 2 Reis 9:30. Segundo livro das Reis 9:30. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Aleluia, Rei. Glória a Jesus de Nazaré. Segundo livro das Reis, seu capítulo 9, do versículo 30. Meus irmãos, sinceramente, eu não sei como é que eu estou dando esse estudo. Eu não sei dar estudo. Porém, quando a gente começa a orar, pedir a Deus, jejuar, consagrar, o Senhor, Ele vai dando coisa, o Senhor vai dando palavra. Por isso você nunca diga, eu não sei, eu não tenho capacidade. Não. Mesmo assim, quando Jeremias diz, Senhor, eu não passo de uma criança porque eu não sei falar, Senhor. Eu não sei falar. Mesmo assim, quando Moisés diz, Senhor, como é que eu vou falar para Faraó se eu sou incircunciso de lábios, ou seja, eu não sei falar. Mesmo assim, Jesus, Deus, o Senhor, Yahvé, não desistiu deles. Deus chamou Jeremias para profeta, Moisés para profeta. Vamos ver o que diz segundo livro de Reis 9:30, sem perca de tempo. Olha. E Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel se pintou em volta dos olhos, e enfeitou a tua cabeça e olhou pela janela. Vou repetir para você. E Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel se pintou em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. Maquiagem é pecado ou não é? Quem era Jezabel? Jezabel era sacerdotisa. Jezabel era filha de Etibaal. Queimava incenso para Baal, porque seu pai não teve filho para ser sacerdote. Porém, ela foi consagrada sacerdotisa, a bruxa, a feiticeira. Você vê que quando aquele rei vem para matar ela, o que acontece? Deus já tinha falado com o profeta que os cães iam comer do sangue de Jezabel. E ela, quando vê ali aquele rei vindo, o que ela vai fazer? Vai se pintar em volta dos olhos. Aí tem falso profeta, aí tem falsos pastores, que diz que maquiagem, isso é para tapar a ruga das irmãs. Que maquiagem, isso é normal, que isso não tem nada a ver. Cuidado. Jezabel era prostituta. Quando você pinta os teus olhos, quando você bota a base, quando você pinta a cara, fica ridículo, fica feio. O Senhor se entristece olhando para o seu povo de maquiagem. Porque, olha, se fosse para você nascer de maquiagem, você já nascia toda pintada. Porém, não é o brilho da maquiagem que tem que fazer diferença na tua vida. É o brilho do Espírito Santo. E quando você coloca a maquiagem na sua cara, você está pecando contra Deus. Quando você coloca a maquiagem, você está escondendo o brilho do Senhor. Você está trocando, aleluia, a verdade pela mentira. Você vê que ela bota, aleluia, aquela maquiagem, ela pinta os olhos para seduzir o homem, porque Jezabel, ela era prostituta. Jezabel, ela tentou matar o profeta de Deus, tanto que o profeta teve que fugir para não ser morto. Se você ler na Bíblia, olha depois e lê na Bíblia para você ver como foi a morte de Jezabel. Foi comida pelos cães. Ela teve uma morte trágica, uma morte feia. Então, irmã, não pinte os teus olhos, não pinte o teu rosto, porque Jesus não é o irmão David que não se agrada, é Jesus, o Senhor, o Deus da Bíblia. Calça para mulher é pecado ou não é pecado? Deuteronômio, do seu capítulo 22, o último versículo, para nós estarmos encerrando. Deuteronômio 22, 5. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Tudo tem que estar dentro da Bíblia. É Bíblia. Não é invenção. Não é eu peguei na internet. Não é Bíblia. Está aqui dentro da Bíblia. Olha. Deuteronômio 22, 5. Não haja trajo de homem na mulher. E não vestirá o homem vestido de mulher. Porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Não é abominação para mim.
Não é abominação para teu pai, não é abominação para tua mãe, é abominação para Deus. Quando você, mulher, veste uma calça, o Senhor Deus não está se agradando. Quando você, homem, coloca uma bermuda e diz que isso é normal, Deus também não está se agradando. Porque, olha, o short naquela época era usado debaixo das roupas do sacerdote, debaixo daqueles vestidos. O homem usava aquilo por debaixo do short, debaixo dos vestidos. Aí você pode dizer, irmão, mas tem calça para mulher. Olha aí a invenção de Satanás. Eu te falei que sempre quando Deus cria coisa, Satanás, ele não vai aparecer dizendo isso aqui é meu, não usa. Não, ele vai querer te seduzir para levar tua alma para o inferno. Então, minha irmã, a calça é para homem. O Senhor, ele não se agrada. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isso, a abominação é ao Senhor Deus. O Senhor Deus não se agrada, é abominação. Porque tem mulheres que botam uma calça apertada, desenham o corpo todo, isso causa cobiça, isso causa lascívia. Só faz que entristecer o coração do Senhor. Então, meus irmãos, não vista calça, minha irmã. Não vista, homem, aleluia, short. Vamos andar como verdadeiro servo de Cristo, na luz. Porque se nós fôssemos trevas, o Senhor não ia me preocupar e nem se preocupar com a tua alma. Mas olha esse estudo aí, olha o ciúme do Espírito Santo pela minha e pela tua vida. Isso aqui não foi vão, eu tenho certeza. Cada palavra falada não foi porque eu quis falar, não foi. Foi o Espírito Santo. E é Ele que tem que testificar na minha e na tua vida. Amém? Para encerrar, eu gostaria de deixar um versículo para encerramento. Deuteronômio 6, 21. Esse estudo maravilhoso. O Espírito Santo foi falando com os nossos corações. E eu aprendi um pouco de Deus nesse dia de hoje. Olha. Então dirás a teus filhos: éramos servos de Faraó no Egito. Porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Então, foi aquilo que eu falei no início. Nós éramos servos de Faraó, ou seja, servos de Satanás, escravos, cegos. O mundo espiritual, ele é completamente mundo de treva. Nós não enxergávamos nada, estávamos perdidos, com a nossa alma figurando já no fogo do inferno. Porém, Deus, ele olhou para nós, e eu realmente não sei o que o Senhor viu em nós. Foi muita misericórdia, foi muita graça, foi muita bondade. Olha o que o texto diz. Nós éramos servos de Faraó. Nós éramos escravos de Faraó. Porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito. Porém o Senhor nos tirou com mão forte. Ele nos tirou com a mão forte das garras de Satanás. Ele nos tirou com a mão forte das garras dos nossos adversários. A nossa alma, aleluia, estava perdida. A nossa alma, aleluia, Satanás tinha domínio. Mas Jesus olhou para mim, olhou para você com um olhar de misericórdia e nos deu o perdão divino. Amém? Fique com esse estudo. Eu espero que os irmãos compreenderam aquilo que o Espírito Santo quis falar. Segundo a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu espero que os irmãos anotou não só no caderno, mas na tauba do teu coração. Não é doutrina minha, não é doutrina de Daniel Berg, não é doutrina de Gunnar Vingre, não é doutrina de Davi Miranda, não é doutrina de Jesus Cristo. Isso é doutrina, aleluia, para nos levar para o céu. Se porventura alguém dizer que é uso e costume, um bom costume nos leva a viver uma boa doutrina. Ainda hoje eu estava comentando com meu irmão Ivanildo aqui, para nós trazer um estudo para vocês sobre frutos da carne, primeiramente, e em outro estudo bíblico sobre os frutos do Espírito. Vou ver o dia aí, vou orar ao Senhor primeiramente, pedir a direção dele, estudar a Bíblia, para que venhamos assim trazer o estudo para os irmãos. Amém? Quem compreendeu nesta noite, nesta tarde o estudo,
o nosso irmão Ivanildo vai estar fazendo a oração do encerramento do nosso estudo bíblico. Se ele tiver alguma coisa aqui, ele vai acrescentar para os irmãos. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos assim estar orando para dar o término desse estudo bíblico abençoado e direcionado por Deus nesta tarde. Soberano Deus e eterno Pai, eis aí, Senhor, teus servos e servas aqui nesta tarde, Senhor, pararam para ouvir esse ensinamento do céu e do teu coração. Deus poderoso e santo, a tua palavra diz, Pai, que o homem, aleluia, que edificou a casa sobre a rocha, é o homem, Pai, prudente, ao qual ouve, Senhor, a tua palavra e a pratica. Que os teus servos, ao qual ouviu essa palavra, Senhor, nesta tarde, não venha ser só ouvinte, porque os que só ouvem é homem nécio, insensato, tolo, mas que possa assim, Senhor, estar praticando essa verdade, ao qual, aleluia, o Senhor, ó Deus, usou teu ungido e servo para trazer, para que assim nós possamos, Senhor, dia após dia abrir a nossa visão e nosso entendimento, para que assim possamos, Senhor, compreender que os céus têm muitas maravilhas, mas para entrar nos céus não é de qualquer forma e nem de qualquer maneira. Senhor, abençoa o teu ungido, Pai, grandemente, mais e mais. Abençoa também, Senhor, os ouvintes, ao qual, Pai amado e santo, esteve ouvindo esse estudo. Pai amado, e aqueles, Senhor, que ainda irão ouvir. Ó Deus poderoso e santo, entrega, Senhor, a tuas mãos, cada um, Senhor, nesta tarde, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Quero agradecer a todos vocês que esteve conosco nessa transmissão, nessa live. Que Deus venha abençoar não só a tua vida, mas tua casa, tua família de forma grande. A nossa irmã Eduarda, que esteve conosco, Rosimara, Ruth, Eduarda, Tamires, Antônia, aleluia, glória a Deus, Eunice, a minha mãe. Deus abençoe. Todos vocês que vão ouvir essa live, todos vocês que, aleluia, vão ouvir essa transmissão. Aqueles que não aceitaram a Jesus, que venham aceitar. Aqueles que estão sentindo fraco na fé, que Deus, aleluia, venha te fortalecer, você, sua casa, sua vida e sua família. Ruth, minha amiga, Deus te abençoe, um grande abraço. Vocês moram todos no meu coração. Aqui quem se despede é teu irmão em Cristo, David. Receba no teu coração a paz do Senhor.